Alô, meus amores, vamos conversar hoje a respeito de um assunto bastante polêmico. Você sabe o que é religião? O que significa a palavra religião? Vem do latim religare, ligar o céu e a terra. Quer dizer, quem faz a nossa ligação através de uma religião, quem é católico é o Papa, né? Em outras religiões afrodescendentes, afro-brasileiras, em outras lá do Tibete, no Oriente. Então, existe toda uma crendice, vamos dizer assim, a respeito das religiões. Mas você pode estudar as religiões de uma forma mais científica, mais profunda. Então, religare quer dizer ligar a criatura ao Criador. E tem dogmas. Que são dogmas? São coisas que você deve obedecer cegamente e acreditar naquilo cegamente. Você tem uma religião assim e acredita que só haja salvação seguindo esses preceitos? Eu era assim. Seguir os preceitos cegamente, senão não tem salvação. Num vídeo anterior, eu contei minha vida quando perdi minha mãe. Eu estava com 44 anos, 3 filhos jovens na faculdade, meu marido, perdi depois da minha mãe, 28 dias depois, meu marido saiu para jogar futebol, não voltou, morreu no campo, todo mundo conhece a história do marico, que tinha um maricão onde jogava. Ele morreu com 12 médicos na cabeceira e não teve salvação, explodiu, infarto fulminante. E eu fiquei sem saber o que era vida e morte. Minha mãe morava comigo, era filha única de mãe viúva. Casada há vários anos, 3 filhos estudando fora. E quem sustentava a casa era meu marido. Eu falei, e agora, José? Fazer o quê, né? Fiquei perdida. Aí eu fiquei perdida no sentido assim, para onde eles foram? Eles viraram o quê? Pó? Inferno, purgatório, céu? Isso existe? Comecei a questionar e comecei a estudar. Foi onde eu vi que eu estava num terreno completamente movediço. Eu estava cercada por dogmas mentirosos e comecei a estudar religiões, espiritualidade e me tornei uma pessoa que, vou dizer para vocês, eu não tenho uma religião, eu tenho estudo em várias religiões. E o que me ajudou a sair dessa penumbra e ir à luta e conseguir sair vencedora. Então, eu também achava isso, mas depois eu caí na real e percebi que nós somos vítimas passivas dessa ignorância. Então, passei a estudar muito, estudar profundamente e abrir os olhos. Estudar o quê? Possuir um autoconhecimento, quem eu sou, o que eu vim fazer, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu vim fazer aqui nesse mundo. E essas questões me levaram não a respondê-las profundamente e tudo isso que eu perguntei. Não, a gente ainda vai morrer sem saber algumas respostas, mas pelo menos encontrei assim, através do autoconhecimento, através de vários cursos que eu fiz, aprofundando nesse assunto dogmático que para mim era muito certinho,
mas que eu caí na real e vi que nós somos verdadeiras vítimas. Vítimas de quem prega daquela forma, porque às vezes a pessoa que prega também acredita daquela forma. Já falei também em outros vídeos que a nossa religião católica, apostólica romana, foi criada por um imperador que fingiu ver a cruz de Cristo no céu e colocou essa cruz pintada em todos os escudos de sua tropa de guerra e venceu a guerra contra outros imperadores. Então, os cristãos que eram perseguidos por aquela turma do Império Romano passaram a ser enaltecidos. Aí pegaram vários escritos dos apóstolos que estavam em papiros. A tradução naquela época, dentre 10 pessoas, uma sabia ler e escrever. Então pegavam, o imperador pegou um escriba poliglota africano, Leôncio, e começaram a pegar 27 escritos bíblicos hoje eram pergaminhos. Desses 27 foram escolhidos 4, que nós sabemos, na nossa Bíblia católica. E isso me estarreceu, isso me deixou assim, isso que passaram para nós? A mãe do imperador depois foi canonizada, Santa Helena. Ela acreditava em Jesus, ela seguia os passos de Jesus. E o filho se aproveitou disso porque viu que a mensagem de Jesus estava forte entre os romanos. Foi então uma falácia, uma mentira. E daí vieram a protestante, a reforma protestante, luterana e tal, e agora as evangélicas e todas as demais que vieram da nossa católica apostólica romana. E isso aí é um papo muito longo, vou deixar para outra ocasião. E hoje eu quero falar sobre essa possibilidade de nós estudarmos, de nós buscarmos o autoconhecimento. O que é autoconhecimento? É eu comigo, me conhecer. Quem eu sou? O que eu vim fazer nesse mundo? Qual a minha mensagem? Qual a missão que eu tenho aqui? E isso é muito importante. Então tem que estudar com fé e devoção. E daí você começa a chegar a umas conclusões que não vão acabar por aqui. Eu, atualmente, com 88 anos, não sei bem certo o que eu vim fazer, mas eu estou na busca, eu estou seguindo o meu caminho. Nós viemos todos do mesmo Criador, uma célula gigante. E os pesquisadores, a gente começa a juntar, né? Pesquisa científica com religião, com autoconhecimento, com neurociência. Quem eu sou? O que eu vim fazer aqui? E começa a esclarecer quanta coisa você tira e joga na caixinha do fica aí, você não serve para nada. E começa a desabrochar. Então, eu fiz muitos e muitos cursos. Não vou citá-los aqui, porque tem uns que nem gostam que se faça propaganda. São coisas muito particulares, muito bonitas, para ser colocadas, para serem julgadas pelo Zé Povinho. Então, eu estou no caminho, eu sei que eu estou no caminho certo. Eu sinto, você sente a presença de Deus dentro de você.
Isso é o que importa. Isso é o que você tem de melhor. Aí você começa a querer formar um grupo. Porque não precisa igreja, não precisa templo. Igreja, que Jesus não pregava em igrejas. Jesus pregava no campo, no mar, ao ar livre. Então é preciso egrégora. O que é egrégora? É um conjunto de pessoas que estão pensando da mesma forma e pesquisam aquilo para fazer o quê? O bem, sem religião nenhuma, porque Jesus dizia: 2 ou mais em meu nome, ali estarei. Junta um grupinho, junta um grupão, quanto maior melhor, com o mesmo pensamento, com o mesmo sentimento de fé, esperança e caridade. Caridade. Daí você começa a estudar várias religiões. Todas têm assim, ó, um triângulo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não vou entrar hoje em todas as religiões que possuem esse triângulo, porque fica muito evidente que não é só a religião católica, e principalmente a deturpação que a religião católica passou. Coitado desse Papa. Eu rezo para ele descansar. Está todo mundo rezando para ele sarar. Eu gosto muito do Padre Francisco. E ele não merece sofrer as loucuras que estão por vir para quem está dirigindo essa religião. A hora que isso tudo vier à tona. Porque nos pergaminhos do Mar Morto que foram encontrados, começaram a ser encontrados no nosso século e foram sendo traduzidos, escritos em aramaico, em grego, em inglês. E foram sendo traduzidos e foi então verificada essa loucura do nosso cristianismo. Se perguntar isso para um padre, ele nem sei se ele vai saber. E o que sabe não quer falar. Não vai contar. Então nós estamos, desculpe se eu vou assim, como eu fiquei assustada, se eu vou assustar as pessoas que possuem esse dogma e seguem certinho e acham, como eu falei no começo, que a salvação só vem através dos dogmas. Gente, não é por aí. A verdade é muito mais profunda. E você vai encontrar isso do outro lado do mundo. Vai encontrar no Tibete, você vai encontrar no Egito, você vai encontrar. Aí vem todas aquelas histórias e umas casam com as outras. Porque vejam bem, eu vou deixar uma pergunta para vocês nesse vídeo, para que vocês reflitam. Quem foi Jesus? Por que uma figura tão importante, tão maravilhosa, viveu os melhores anos da vida, né? Dos 12 aos 20 e tantos anos? Esse protagonista maravilhoso ficou fora do mundo, fora da história, todos esses anos. Vocês já se perguntaram isso? Onde ele estava? Onde Jesus estava nos melhores anos, que a pessoa evolui, fica adolescente, depois adulta e começa a se autoencontrar. Onde Jesus estava? Não dá para falar tudo hoje, mas esse vídeo é para deixar vocês assim, com a pulga atrás da orelha.
e tentar buscar alguma coisa. No próximo vídeo, eu vou contar a história de Jesus, que foi encontrada, a história foi encontrada em pergaminhos do Mar Morto, quer dizer, tinham grutas do Mar Morto que possuíam enormes potes de barro feitos à mão, com os pergaminhos em aramaico, em grego, em inglês, em várias línguas. E foram encontrados por um pastor que estava pastorando suas ovelhas ali. E começaram a ser traduzidos. Então, esses pergaminhos vão ficar para o próximo vídeo. Mas antes disso, procure ver alguma coisa para não assustá-los. Porque eu tenho amigos que eu tenho até assim uma certa reserva de começa a falar, já dá polêmica, da polêmica vai a briga e da briga vai a discussão. Não é isso que eu quero. Eu não quero isso, eu quero esclarecimento, porque esse esclarecimento vai ser bom para todos. Então existem muitas lives, muitos vídeos, muitos livros que nós podemos consultar à nossa disposição. E eu acho que o meu recado de hoje vai ficar por aqui, para nós entendermos, para nós abrirmos a curiosidade. Quem já tem um pouquinho, abre bastante. Quem ainda está carola ali, pensando nos dogmas que acredita, tem que abrir muito. Eu sei que é doloroso. Para mim foi. Para mim foi. Confie em mim. Eu não quero dizer, estou dizendo a verdade. Vocês vão verificar se eu estou dizendo a verdade. Eu queria partilhar com vocês, meus amigos queridos, que desde a BNTV eu passo mensagens de quê? De artesanato, de arte, de pintura, de filosofia de vida. Se você gostou desse vídeo, mexeu com você, compartilhe com amigos verdadeiros que vão receber essa mensagem como você recebeu. Terreno fértil, de mente aberta. E inscrevam-se no canal. Muito obrigada.